Para investidor, você parou para reparar que todas as grandes empresas da Bolsa Brasileira começaram uma corrida maluca para antecipar o pagamento de dividendos? Itaú, Vale, Axia, antiga Eletrobras, e agora o mercado inteiro especulando quais serão as próximas empresas dessa fila. Isso não é coincidência. É uma das maiores reestruturações na distribuição de dividendos da última década. E se você perder essa janela, provavelmente não vai ver essa corrida maluca tão cedo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta também lá embaixo. Quero a lista completa, que eu vou te mandar com todas as empresas aí que nós acreditamos que vão estar antecipando o pagamento de dividendos ainda dentro deste ano. Então vamos lá, eu vou te mostrar nesse vídeo o porquê 2025 está sendo o ano dourado dos dividendos, quem está antecipando, quanto e o porquê, os próximos nomes que vão entrar neste radar e como essa mudança fiscal vai impactar diretamente o seu bolso. E claro, como você deve se posicionar diante desse movimento, desse momento do mercado, para conseguir captar a maior rentabilidade possível. Antes de qualquer coisa, vamos contextualizar o tópico desse vídeo. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, os dividendos passarão a ser tributados para pagamentos acima de R$50 mil para pessoas físicas. A retenção será direto na fonte, uma alíquota de 10%. Porém, esse é o ponto estratégico. Por quê? Lucros acumulados até o fim deste ano, através da distribuição e pagamento de dividendos, não terão essa alíquota imposta, ou seja, as empresas estão correndo contra o tempo para realizar divulgação no pagamento de dividendos ainda esse ano. Mesmo que o anúncio seja feito ainda esse ano e o pagamento seja em 2027, eles estarão isentos dessa nova cobrança que começará a partir do ano que vem. E aí a dinâmica é bem clara, quanto mais dividendos nós ou as empresas divulgarmos ainda em 2025, mais proventos serão pagos nos próximos anos de forma isenta. E as empresas, principalmente as grandes empresas, não querem penalizar os seus acionistas. E eu não estou falando das sardinhas, dos pequenos acionistas, eu estou falando dos grandiosos, aquelas famílias que têm controle da empresa, aquelas famílias que têm grande alocação de capital na empresa, ou seja, famílias e pessoas, grandes bilionários aí, que se tivessem 10% retido em fonte já teriam um baita prejuízo. E como essas empresas não querem decepcionar esses investidores, naturalmente elas vão correr contra o tempo para anunciar dividendos ainda neste ano calendário de 2025. É como se essas empresas estivessem colocando a sua tesouraria em Black Friday, ou seja, anuncia tudo agora e depois a gente paga. Isso faz com que as empresas garantam essa garantia de tributação zerada, isenta. E aí grandes bilionários, grandes empresas já começaram nessa corrida, largaram na frente. Vamos começar citando aqui o Itaú, a Itube4, que anunciou 23,4 bilhões de reais em proventos na última semana. A Vale, grandiosa empresa também no segmento de mineração, também anunciou mais de 15 bilhões em pagamentos. A Axia 3, também criou uma classe PNC apenas para viabilizar um pagamento de mais de 40 bilhões em proventos. É o caso mais esdrúxulo de engenharia financeira, mas dentro da lei. Marco Polo, Vulcabras, Asas, VEG, todas essas empresas já anunciaram dividendos antecipados. Nitidamente e declaradamente, eles estão correndo para anunciar esses pagamentos para reter aí essa isenção na tributação desses 10% que virão a partir do próximo mês já. Bom, vamos explicar a lógica aqui para todo mundo poder entender o porquê isso está acontecendo. As empresas, elas possuem, por natureza, lucros acumulados, reservas, ou seja, resultados anteriores que entra o lucro e esse lucro fica ali reservado. E essa nova regra tributa apenas o que vier a ser anunciado no próximo ano, não o que está retido hoje. Então basta declarar agora ainda em 2025, nesse caso agora em dezembro de 2025, mesmo que pague em 2026, 2027, 2028 ou além, declarando agora isenção garantida. É como se você estivesse emitindo um boleto hoje para pagamento daqui 2, 3 ou 4 anos. E claro, garantindo o desconto, o preço daquele item do boleto no dia de hoje. Bom, e agora vamos falar do que realmente importa. Quem ainda não anunciou e que nós acreditamos que vai anunciar dividendos antecipados aí nessa próxima janela durante essa próxima semana. Vamos começar aqui com um setor que eu acredito que mais terá empresas nesse nicho. Estou falando do setor de construção civil. Nos últimos anos, esse setor passou por um problema macro, com Selic elevada. É um setor que acaba ficando no limbo, acaba
perdendo muitas vendas, então essas reservas, esse lucro que acaba entrando, ele é reduzido e essas empresas deixam de investir forte em CAPEX, dito que o custo está elevado. E acontece, por natureza, a retenção desses valores e essas empresas, mesmo que sejam small caps de crescimento, elas costumam distribuir através de dividendos. Ou seja, ao invés de captar com elevação de preço no mercado, ela capta aquele investidor através do seu pagamento de dividendos, com elevado payout e um elevado dividend yield. Além das empresas que já anunciaram pagamentos, eu quero citar 3 hoje, que é a Cyrela, uma grande empresa do segmento, uma das maiores aqui do nosso país em atuação, a EZTEC, uma baita empresa também, e para terminar essa lista, eu quero citar a Lavvi, uma empresa que muito investidor acredito que inclusive você não conheça, mas que é um baita case de sucesso. Uma baita empresa que vale a pena você colocar aí no seu radar. Então, EZTEC, Cyrela e Lavvi devem anunciar aí antecipação de dividendos ainda esse mês. No varejo, as empresas normalmente não são pagadoras natas de dividendos, mas a Guararapes, de acordo com a nossa estimativa, deve anunciar também sua antecipação ainda em dezembro. Se você não conhece a Guararapes, ela é dona e proprietária do grupo Riachuelo, que eu acredito que você já deve ter visto lá no shopping center da sua cidade. No setor de óleo e gás, nós não podemos ignorar a Unipar, a empresa que está sempre presente lá no portfólio do rei do dividendos, o Luiz Barsi. E, em resumo, também deve antecipar dividendos ainda esse ano. No segmento de mineração e siderurgia, a Vale já fez seu anúncio, assim como citado anteriormente, e os próximos que devem aparecer e antecipar dividendos são a Gerdau e a Uzi Minas. E para fechar a lista em um setor não tão popular, vamos lá para papel e celulose, citando aqui a Irani, que sempre foi uma boa pagadora de dividendos, mesmo sendo uma empresa considerada ali small cap. Ela vai e possivelmente deve anunciar dividendos antecipados também ainda em dezembro deste ano. Bom, reforço, isso aqui não é nenhum tipo de recomendação direta de compra, são apenas empresas citadas para que você coloque dentro do seu radar e você possa estudar e entender o porquê e como elas anteciparão esses valores aí a serem distribuídos ainda esse ano. Se até aqui isso aqui fez sentido para você, comenta dividendos 2025 lá nos comentários e ajuda a gente a entregar esse vídeo. O YouTube vai entender que você está curtindo e vai entregar para novas pessoas. E se você quiser que eu analise alguma dessas empresas citadas de forma mais específica, comenta o nome dela lá nos comentários que eu faço isso no próximo vídeo. Bom, nem todos são flores. Vamos entender aqui que riscos existem e ninguém vai te contar sobre eles, mas eu te conto. O primeiro deles é que dividendos antecipados não significam nada em termos de resultados. Aquilo é só uma distribuição acerca do que já aconteceu. Então não confunda. Antecipar dividendos não vai aumentar a sua rentabilidade. Ela só te provisiona um valor garantido. Ou seja, a empresa só está reorganizando o seu calendário de pagamentos, a fim de isentar o investidor pessoa física desses 10% que reinarão a partir do próximo ano acima de 50 mil, não se esqueça. Se sua distribuição for abaixo disso, você pode ficar 100% despreocupado. Ou seja, essa reorganização de calendário não significa que a empresa lucrou mais ou que vai distribuir mais. Não, é apenas uma reorganização. Ponto. E claro, datas ex-dividendos geram uma certa volatilidade, então não se assuste. Existem a data com, que é a data que você precisa ter os papéis para receber esses dividendos futuramente, e sucessivamente tem a data X, ou seja, aquela data onde os dividendos sairão do preço da SEO. Então, um exemplo bem simples e prático, se a ação custa R$ 22,00 e o dividendo pago foi de R$ 2,00, num dia após vai ser cotado naturalmente, corrigido pelo mercado, esses 22 para R$ 20,00, tirando essa diferença dos R$ 2,00 que foram distribuídos em dividendos. Então, tenha isso sempre em mente. E claro, por natureza, podemos ver um deserto de dividendos no próximo ano. Ou seja, empresas vão reorganizar esses dividendos, esses anúncios para esse ano, e ano que vem esse número de anúncios será reduzido, porque por natureza eles já estarão sendo antecipados durante o ano calendário de 2025, gerando esse deserto de anúncios aí para o próximo ano. Claro, com o tempo isso vai se normalizando, até porque as empresas têm que continuar pagando esses dividendos para reter esses acionistas, né, esses investidores. E mesmo que você esteja investindo pensando em receber dividendos, não saia comprando dividend yield elevado. Eu sempre bato nessa tecla. Nem sempre um bom yield, nem sempre um payout elevado é uma boa empresa. Então procure entender sobre em qual empresa você está investindo, analise o cenário macro, tenha um acompanhamento profissional e não compre yield e nem payout. Compre a empresa, o negócio. E ó, pense comigo. A Selic, naturalmente, a partir do próximo ano, estará em queda. Mesmo que curta, tem tendência de queda para o próximo ano. E aí, naturalmente, a renda fixa perde atratividade. Com isso, acontece a natural rotatividade para a renda variável. Não só no que vem, isso já está sendo antecipado esse ano, não à toa, nossa bolsa aí bate as suas máximas históricas. E com dividendos antecipados, pegando isenção e juros menores,
o seu lucro, a sua retenção de valor, ela fica mais atrativa. Resumidamente, a sua renda passiva, ela fica ainda mais interessante. E com a Bolsa Brasileira aí, com o PL nas suas mínimas históricas, né, bem abaixo da sua média histórica, reforça ainda mais um ponto aí de que vale a pena, sim, ainda investir na Bolsa Brasileira. E claro, através do fluxo global que está vindo para os países emergentes e o Brasil estando nessa ponta, é uma sequência de fatores que vai beneficiar muito a Bolsa Brasileira e aí naturalmente você pode ganhar na valorização do ativo, mas também através dos dividendos que serão pagos por elas, ainda através de distribuição no ano calendário de 2025. Então empresas boas, com bons negócios, que entregam um bom payout, uma boa distribuição dos seus proventos e também entregam um crescimento sustentável dos seus lucros, é um bom combo, é um bom time aí para você ter em sua carteira. E existem, claro, aqueles setores específicos e estratégicos que sempre pagam melhores dividendos do que os outros. Então, você sabendo quais são esses setores, você com certeza se beneficiará. Eu posso citar aqui o setor de energia e o de saneamento, por exemplo. E sempre foque em empresas, ações que focam na questão de preservar o seu caixa, que seja disciplinado com o seu caixa. Em tempos atuais, o caixa é rei, ou seja, quem tem caixa é rei, é quem domina o mercado. Se você quer montar uma carteira para receber dividendos mensalmente, da forma que você precisa, de acordo com sua periodicidade e objetivo, contate a gente agora mesmo e conheça a nossa consultoria. Nós, além de te entregarmos uma carteira que vai te gerar renda passiva, nós ainda te protegeremos do cenário macro e desses problemas fiscais recorrentes que temos no Brasil. O link está lá na descrição e o contato será diretamente comigo, então não perca essa oportunidade. Turma, esse conteúdo tem como objetivo educação e informação. Não tenha isso como nenhum tipo de recomendação de compra, mesmo que tenha citado ativos. Então, em resumo, 2025 é o processo de planejamento, de reorganização dessas empresas para passar os próximos anos aí já com anúncios feitos. E se você entender isso agora, você vai entender o que vai acontecer nos próximos anos e vai estar preparado para essa mudança que nós teremos aí em relação à isenção do imposto aí sobre os dividendos. Eu sou Lucas Pires, analista CNPI, e aqui nós transformamos dados em clareza e clareza em decisão de futuro para os seus investimentos. E caso tenha ficado até aqui, não se esquece, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta a tua opinião a respeito dessa mudança, dessa transição, ok? Fico por aqui, agradeço mais uma vez por ter ficado até o final desse vídeo e de coração, até o próximo, te vejo na próxima semana. Forte abraço!